Abrindo Portas se trata de uma iniciativa, criada por uma consciência buscadora com o objetivo de oferecer a outras consciências também buscadoras a possibilidade de se conectarem, na tentativa de sua expansão nos inúmeros saberes sobre o humano. Aqui, nomes ou identidades pertencentes ao mundo cotidiano não são importantes. Portanto, elas serão preservadas no anonimato, permitindo que apenas consciências se manifestem no campo dos saberes. Abrindo Portas não pretende explorar saberes no campo complexo e erudito, e sim pretende transformar temas, mesmo que complexos, em linguagem acessível, cotidiana, para que qualquer consciência que busca sua expansão possa avançar no campo do entendimento dos vários temas que serão abordados. Entendemos que não existe o milagre de saltos quânticos no campo da evolução das consciências humanas. Portanto, não há a pretensão de oferecer um caminho para a iluminação. Existe sim a missão de oferecer a cada encontro pequenos lampejos de luz que mostrem à sua consciência o caminho da sua expansão ao compreender os temas expostos. Basta para isso que você esteja com sua porta aberta, assim como estará a nossa, e permita a troca de saberes. E lembre-se sempre, a porta que permite a expansão da sua consciência somente se abre de dentro para fora. Não há como oferecer expansão quando uma dessas portas estiver fechada. Bom, vamos lá. Retomando hoje as nossas discussões e reflexões, o tema proposto hoje é a subida da montanha. Não deixa de ser um tema bastante sugestivo, e ele é fruto de algumas conversas que a gente vem tendo aqui, e que, a nosso ver, expressa de uma maneira bastante conceitual e fundamentalmente prática a vida que nós estamos levando hoje em dia, né? E o desencadear disso tudo. É claro que sempre com o viés, né? E é importante a colocação da aplicabilidade daquilo que a gente vem divulgando ao longo do tempo, né? Então, vamos começar a subir essa montanha, vamos tentar entender o que é isso aí. A gente escolheu essa questão da subida da montanha porque o que envolve isso é o esgotamento, né? Então, a gente, semelhante a quando você está subindo a montanha, ou na ida ou na volta, né? Que muitos alpinistas chegam ao topo e essa é a metade do caminho, né? Tem que voltar, né? E os acidentes geralmente ocorrem na volta pelo esgotamento. Então a pessoa sobe a montanha, gasta toda a energia, né? E quando começa a retornar, chega pela metade da descida e fica esgotado, não tem mais energia para continuar, e aí que acontecem os acidentes. Então essa metáfora a gente traz ela ao nosso cotidiano, quando a gente está vivendo um problema, né? E dentro desse problema a gente vai se esgotando, e chega um momento em que você não tem mais forças. Então você fala assim, não tenho mais como continuar, né? E aí a gente entra ou num estado de melancolia ou até de depressão, né? Então a gente fala, que estado é esse, né? Como você sai disso? E a gente já falou bastante da metáfora do cocheiro, né? A carruagem, onde tem o cavalo, que é o emocional, o cocheiro, que é o mental, o passageiro, que seria a nossa essência, né? Nossa consciência, o espírito, chame como você quiser, nossa faísca divina, enfim. Esses três elementos do nosso corpo, que seria a carruagem, né? Entra num estado de esvaziamento, de esgotamento de energia. Só fazer uma parte aí que eu acho que é relevante. E a gente, não necessariamente a gente precisa nominar isso. Não. Eu não preciso falar assim, então você está falando de depressão, você está falando de burnout, você está falando exatamente do quê? Independente do nome que se vai dar, a origem do problema normalmente é a mesma, que é esse esvaziamento, essa perda de energia. Exatamente. Com relação ao meio, né? Pois é.
E aí a grande pergunta é assim, por que o cavalo, o cocheiro, né, e o corpo se esvazia de energia? Para onde vai essa energia? Né? Ou então, de onde vem essa energia? E a gente não sabe. Né? Então, fazendo estudos mais profundos, a gente pode verificar que esses três corpos principais, né, que seria o cavalo, o emocional, o cocheiro, o mental, e o passageiro, né, a nossa essência, eles têm atributos de desenvolvimento. A gente sabe que o emocional, o cavalo, ele evolui desde o estado mínimo, que seria o estado egoico, o egoísmo puro, até o altruísmo. Esse seria o outro extremo, né? Passando por um nível médio, que seria a equanimidade. Então a gente pode olhar um eixo de evolução dentro desse espectro. Né? O mental, a gente coloca dentro do espectro de ignorância, nível médio, conhecimento, e nível superior seria a sabedoria. Né? O cocheiro poderia evoluir dentro desse aspecto. E a consciência, né? A consciência, qual seria o eixo da consciência? E este é o ponto fundamental. Né? A consciência evolui dentro de um conceito chamado vontade, que vai desde a vontade instintiva, que é aquela que, queiramos ou não queiramos, se estamos neste corpo, ele funciona, num estado mínimo de latência. Isso chama-se vontade instintiva, ou seja, nossa consciência revestida neste corpo pulsa e dá a energia mínima para esse corpo funcionar. Né? Essa vontade, então, evolui também dentro de um eixo, né? Que vai desde a vontade instintiva até o ponto máximo, que é a vontade divina. Né? O que ocorre? De onde vem, então, essa energia? Qual é a fonte dessa energia? A fonte dessa energia é o passageiro. É ele que traz ao corpo toda esta energia. Então, quando entramos num estado de apatia, melancolia, ou nos sentimos esvaziados de energia, há um recolhimento dessa energia a seu centro. Né? Então, se fala assim, o que pode trazer essa energia de volta? É a força de vontade, porque a vontade é uma força, que é o veículo do passageiro, é o atributo do passageiro. Vou fazer uma parte que eu acho que é relevante, não sei se você concorda, obviamente, né? Mas para que isso aconteça, invariavelmente, e aí é um conceito, a meu ver, são leis, né? E algumas leis não podem ser transgredidas. A natureza não dá saltos. Exato. Né? Isso é um conceito elemental da física e a gente aplica ele de maneira plena. Da mesma forma que o desenvolvimento da consciência ou o desenvolvimento espiritual não dá saltos. É necessário, invariavelmente, uma ação da vontade. E essa vontade, assim como o livre-arbítrio que a comanda, é inviolável. Uhum. Eu não consigo violar o seu livre-arbítrio sob nenhuma hipótese. Não há como eu fazer isso. Da mesma forma que se eu não consigo sequer violar o seu livre-arbítrio, eu não consigo te dar desenvolvimento de consciência. Eu não consigo te dar desenvolvimento espiritual. Isso não existe. Isso é uma falácia que é criada e que é como se eu ficasse esperando um presente que cai do céu e vai me transformar em consciência. Ou como se a morte fosse me dar um grau de lucidez absurdo sobre tudo, e eu nem corpo mais vou ter, vou ser uma bola de luz ambulante. Isso não existe. É o meu estado de consciência, e determinado pelas condições do meu livre-arbítrio. Né? Por isso que quando uma pessoa está nesse estado de esvaziamento, melancolia profunda, ou depressão, como queiramos chamar, né? O que nós podemos fazer quando uma pessoa está assim? Primeiro, ter paciência, esperar. E mostrar que nós estamos prontos para ajudar. Porque não há mais nada a fazer.
O movimento tem que ser dela para sair do buraco, né? E esse momento, né, geralmente ocorre da seguinte maneira: a pessoa se cansa, porque ela não vai morrer, a não ser que se suicide, que é um quadro também possível, né? Mas ela se cansa de estar nessa letargia. E de repente fala, chega, é preciso sair daqui. Na hora que ela fala, chega, cansou desse estado de letargia, ela de novo abre a comporta dessa vontade e a força surge. Por quê? Porque o atributo dessa força de vontade, que evolui desde a instintiva até a vontade divina, ela passa por um ponto central, que é a vontade racional. É a razão que faz ela dizer, chega, já deu, cansei, não posso continuar vivendo nesse estado. A vontade racional é uma força, então a força volta, a luz volta, a energia vital dela volta. Neste momento é importante a gente estender a mão. Na hora que ela estende a mão para sair do buraco, você estender a mão para ajudá-la a sair, né? Mas o chamado tem que vir dela. O chamado vem dela, o pulso vem dela, né? Então, o que nós podemos concluir é o seguinte: quem alimenta o cavalo ou o cocheiro é a força que emana da nossa faísca de vida, do nosso espírito, do nosso centro do ser, através dessa força que alimenta, né? Essa luz. Então, é o caminho intermediário, né? A gente sente essa força de viver, mas ela é emanada desse centro. Então, nosso passageiro emana e alimenta toda a carruagem para fora. E quanto mais esse passageiro emana, mais força eu tenho aqui externamente para realizar o que tenho que realizar. Pô, essa pessoa tem força e vontade, né? Ela se projetando para fora para realizar aquilo que tem que ser realizado. Isso não tem nada a ver com desejo. Desejo é um pulso egoico de satisfazer um instinto, um sentido. É totalmente diferente. Desejo a força de vontade. Nós estamos falando de força de vontade que se transforma em força vital. É aquilo que vai dar energia a teus músculos, vai fazer todo o teu sistema hormonal funcionar, né, para dar vida ao corpo. Eu creio que talvez a melhor forma de distinguir uma coisa da outra é que o desejo pelos sentidos, vamos chamar assim, né? Que esse segundo desejo que você, essa segunda vertente que você abriu, eu creio que ela esteja mais vinculada aquilo que a gente chama de vontade, não são vontades passageiras, mas são vontades mundanas, e que de fato acaba não contribuindo de uma maneira efetiva para o crescimento da sua consciência. Então, eu preciso comprar um carro novo, então eu fico 4 anos economizando, não almoço mal, tomo mal café da manhã, para ter dinheiro para ir lá comprar um carro novo. Que força de vontade! Mas essa força de vontade que nós estamos referindo, né, do cara querendo comprar o carro novo, é uma força que vem dos desejos que ele tem. Exato. Absolutamente mundanos. Exato. E que nada tem a ver com a consciência. Não. Inclusive, se você, normalmente para colocar isso numa escala, né? Então, muitas vezes você tem um profissional excelente, ou seja, no eixo do cocheiro, ele está no nível do conhecimento, ele tem conhecimento racional para executar trabalhos neste plano, né? O eixo do cavalo está um pouco acima da egoidade ainda, não está nem na equanimidade, que seria o nível médio, está no nível do egoísmo, do egocentrismo. Portanto, a vontade não está no nível da vontade, nem vontade racional, está na vontade um pouco acima da vontade instintiva. Aí ele se sujeita ao ego. Se ele estivesse na vontade racional, ele obedeceria a padrões éticos mais elevados. É isso que eu estava pensando. Exatamente isso. Porque veja, se você pega um ser humano, não um ser divino, mas um ser humano encarnado aqui nesse planeta, e ele atingisse
o ponto máximo dos 3 níveis, nós estamos falando, um cara que atingiu com o cocheiro a sabedoria, com o cavalo no altruísmo e o passageiro na vontade divina, ele estaria, sabe em que nível? Estaria na onisciência, onipotência, onipresença. Ele seria um Deus aqui neste plano. Que era mais ou menos o que o Cristo... No fundo, é interessante isso, porque essa sua colocação foi ótima. Olha que coisa bacana. Normalmente a gente não consegue distinguir quando uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu vejo uma pessoa com força de vontade absurda para comprar o carro. E eu confundo isso e falando assim, pô, esse cara, olha só, ele é um cara esforçado, é um cara bacana, bom. Uma coisa não está embutida na outra. Não. Claro. Ele só tem força de vontade. Um atleta que tem um desempenho espetacular. Você olha o atleta e você imagina que ele é um ser humano bom. Isso não necessariamente é verdade. Isso em todos os... Você pega um cantor famoso, que você fala, esse cara é um excelente cantor, é um ser humano bom. Não. E eu não estou falando que todos são ruins, ou que especificamente é ruim. Mas você não pode vincular a ideia de ser bom, ou ter uma consciência num grau em que você seja relevante o ser humano à sua frente, simplesmente porque o cara tem um bom desempenho em determinada área e porque ele se desenvolveu em determinada área e tem força de vontade para aquilo. O que você está colocando o que é ser bom, né? O que é ser bom? Você imagina o seguinte, uma empresa que extrai, por exemplo, madeira da Amazônia, desmata e traz para a cidade e constrói móveis e tal. Para o cara que compra o móvel, nossa, que maravilha, né? Madeira são os melhores que existem, né? Agora, toda a vida que está sendo destruída na Amazônia, né? Isso é bom. Então, o que mudou? A consciência, não é? Exatamente, a consciência. São os padrões éticos amplos. Exatamente. Quando a gente fala em expansão de consciência, que seria o crescimento do próprio passageiro, não do cavalo e do... Né? Que quem comanda, quem deveria comandar a carruagem é o passageiro, então nós temos que fazer o passageiro também expandir consciência. Essa é a real evolução do ser humano. Sim. À medida que você expande consciência, você passa a ter uma vida neste planeta que serve à vida em todos os sentidos, não apenas para algumas facções. Né? Servir à vida significa você observar as leis que regem o nosso meio ambiente e tentar fazer com que tudo isto funcione de forma equilibrada, sem facções preferenciais. Né? Que é algo extremamente complexo para a gente entender na nossa dimensão atual de consciência. Por quê? Porque tem uma consciência extremamente egoica e só olhamos para nós e nossa família, o resto que se dane. Né? Mas nós somos um tecido de seres humanos. Nós somos um corpo único com o planeta, com os animais, com o todo, né? Então, assim, você pode prestar atenção na natureza. Um animal não mata por matar. Ele mata para se alimentar. Ele não é um assassino. Né? São leis de equilíbrio naturais. Antigamente, os próprios índios, que tinham uma conexão com a natureza muito, muito mais profunda que nós, eles nunca matavam simplesmente por matar. Matavam para se alimentar. Né? E nós, seres humanos, não. Pela bandeira do desenvolvimento, né? O que a gente tem feito? Simplesmente temos desenvolvido uma mentalidade extrativista e uma mentalidade acumuladora. Né? E dentro deste contexto você tem gente extremamente rica, gente extremamente pobre. Temos hoje uma sociedade numa situação de desequilíbrio enorme, né? E está tudo bem. Nós acostumamos com isso. Né?
isto não serve à vida. E por isso o desequilíbrio que estamos vivendo. Então, nos falta muito em termos de expansão de consciência, né? Mas voltando ao nosso tema, como sair então do esvaziamento? Ou como, talvez antes disso, como impedir que a gente chegue a um momento de esvaziamento de forças, né? Isso tem um caminho, que é o caminho da conexão interior consigo mesmo. É reconhecer, é estudar e reconhecer que nós somos muito mais do que apenas um corpo e um pensamento e um sentimento. Nós somos muito mais do que isso. Raciocínio e sentimentos é alimentado por uma energia central, né? Por um ponto central. E esse ponto central está em conexão com o universo. Então a nossa força é infinita. Nossa força de vontade pode ser infinita, só depende do nosso nível de consciência e de quanto abramos as comportas, né, para que essa luz saia a esta dimensão. E essa luz vai se estreitar quanto mais egoico a gente for. Quanto menos egoico a gente for, mais essa luz se projeta através da equanimidade, através da força de vontade racional, através do conhecimento. Ou seja, no mínimo, teríamos que caminhar para estar num nível médio de seres humanos, né? Mas, enfim, quando a pessoa se esvazia, aí ela tem que seguir um ritmo de cansaço. Ela vai chegar a um momento que se cansa, né? Se cansa de estar nesse estado letárgico e até que venha de novo um clamor do profundo do seu ser dizendo: chega, você tem que voltar a viver. E aí que vem o pulso de querer sair. E muitas vezes alguém tem que dar a mão. Ah, você quer sair? Então vamos, né? E dá a mão e puxa no sentido suporte emocional, né? Tirá-lo para passear, introduzi-lo de novo à vida. O que é introduzi-lo à vida? Introduzi-lo à alegria, introduzi-lo à luz, né, da vida, né? É claro que isso aqui que a gente está conversando não tem a pretensão de ser um manual para Claro que não. para atendimento de ninguém ou longe de tentar entender o caminho da doença, né, a patologia em si. A ideia não é essa. A ideia é um mergulho para dentro. Para dentro. Né? Porque em alguma fase da vida, tem um poeta, eu acho que eu já comentei isso com você, que chama Yeats. Ele diz assim, e para mim essa é uma frase absolutamente verdadeira. Ele diz assim: porque no meio da vida a gente morre. Todos nós morremos no meio da nossa vida. E morre mesmo. E é um processo normalmente difícil, traumático, complexo de ser superado. E a gente fundamentalmente só vai conseguir escapar desse processo quando se voltar para dentro. Independente do nome que eu der para isso, eu posso dar o nome de divórcio, eu posso dar o nome de morte, eu posso dar o nome... Não importa. Não importa o que tenha acontecido, né? Uma catástrofe, não importa. Fundamentalmente, a meu ver, é só esse mergulho para dentro que vai conseguir abrir essa janela, né, para que essa luz entre e eu comece a caminhar a partir desse momento. Porque uma morte ela vai acontecer em nossa vida e algumas, talvez eu diria até algumas vezes, a gente vai morrer durante a vida. Então, essa analogia, que para meu ver é muito bem-vinda, que é de subir a montanha, a gente vai continuar provavelmente abordando mais e falando mais sobre isso, porque tentar conter esses rompimentos, essa fuga de energia, tentar começar a voltar de fato, a olhar para dentro, a buscar essa firmeza interior que nós temos, que nós sabemos que temos. Então, esse processo de se voltar para dentro, quando você está no meio da montanha, ocorre da seguinte forma: você está na descida, está esgotado, você para, se joga no chão e respira, né? E aí
começa o raciocínio. Bom, estou aqui no meio, não consigo dar mais um passo. O que eu faço? Porque ninguém vai lá te buscar. Não existe a magia de aparecer um gênio e dizer, bom, te pego daqui e te levo de volta para a cidade. Você sabe que você está sozinho. Quando você está nesse estado de letargia, de esvaziamento interno, ou se voltar para dentro, é quando você toma consciência que você está lá sozinho e que só você pode sair. Ninguém pode fazer nada por você, porque você está longe de qualquer ajuda. Então você vê as queixas, normalmente elas já estão mostrando a solução. Exatamente. Pô, mas eu estou sozinho na vida. Mas essa é a solução. Exatamente, essa é a solução, né? Então assim, quando você chegar a essa solução, estou sozinho, ninguém vem aqui me buscar para me carregar, cara, só tem uma coisa, me levantar e continuar, né? Na hora que você chegar a essa conclusão, que você está sozinho, a força volta, porque nós temos uma bateria inesgotável de energia. E a gente não sabe que essa nossa faísca divina, nosso espírito, nosso centro, o nome que você queira dar, entendeu? Mas nós somos muito mais do que pensamento e emoções. Nós temos um centro vital que está conectado a todo o universo de energia. E esse universo de energia é amor incondicional, o que chamamos de amor, né? Porque amor é uma palavra, mas aquilo lá é fonte de vida. Amor é fonte de vida viva. É só a gente se voltar para ele. Então, quando estamos nesse estado de consciência que estou sozinho, você não está sozinho, você está conectado a essa força criadora, que você pode lançar mão dela. É só abrir as comportas, abra a sua janela interior, né? É isso, acho que escalar essa montanha não é muito simples, mas a gente vai escalar ela também. É isso aí.